Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 17. 1 Samuel 17, 17. Como é maravilhoso folhear, abrir, ler a palavra de Deus, né? Pode ter certeza que enquanto você está fazendo isso, Deus está guardando sua casa, seu lar, seus filhos. Deus está intercedendo por você, porque você está buscando o reino de Deus, né? 1 Samuel 17, 17. Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, dá uma misericórdia aí que não achou ainda. A gente fica esperando ouvir uma misericórdia, né? Mas então tá bom. 1 Samuel 17, 17 diz assim: E disse Jessé a Davi seu filho: Leva, peço-te para teus irmãos um efa de trigo tostado, 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém leva também estes 10 queijos ao comandante, e visitarás os teus irmãos e verá como eles estão, e trará uma prova de como passam. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. Até aqui, irmãos. Mantenha a Bíblia aberta aí um pouquinho, para a gente ler outros versículos, né? Falar de Davi, a gente já teve a oportunidade aqui de falar outras vezes, e quantas outras vezes você já deve ter ouvido, né, falar de Davi, né, não só pela vitória de Golias, né, que é tão famosa, mas pelos salmos, né? E Davi, ele foi um homem que teve muitas qualidades, claro, teve alguns defeitos também, mas Davi tem uma marca, vamos dizer assim, na característica dele, que lá em 1 Samuel 13, 14 fala, mas em Atos dos Apóstolos, então, essa marca foi tão importante, que Paulo, quando ele vai pregar na ilha de Pafos, lá em Atos 13, 22, ele diz assim, ó: E quando foi retirado, lhes levantou o rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E aí Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele, que executaria conforme a vontade. Mas você para olhar, assim, Davi cometeu erros, um monte. Mas Davi, na história de Israel e todo o respeito que o povo de Israel tinha, Davi era um homem de muitas vitórias. Não houve reinado em Israel que tivesse tantas vitórias como o reinado de Davi. Porque é muito bom desfrutar das vitórias quando Deus nos dá uma vitória, né? É maravilhoso. Quem aqui já experimentou uma vitória da parte de Deus? Levanta a mão aí, bem para cima, assim. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é maravilhoso quando você vê que Deus age em prol a você e que alguma coisa se move, um sobrenatural ocorre, né? Mas Davi, para alcançar essas vitórias, e ele também foi rei, né? Você vai perceber na história que Davi, ele fez algumas coisas, ou ele teve um comportamento que, a ponto de Deus olhar para ele e falar assim: olha, esse jovem aí, ele é segundo o meu coração. É forte, irmão, porque a gente comete muito erro.
E Deus virar e falar assim, não, olha, mas esse jovem aqui, ele é segundo, o que é meu coração? É segundo o meu caráter, ele é segundo os meus atributos, né? Ele é segundo aquilo que eu tenho para o homem. Davi segue isso. Isso é muito forte. Eu gostaria muito de um dia, né? A gente ora, irmão, a pessoa, Deus chega para você e fala assim, meu filho, né? Você é segundo o meu coração. Isso é fantástico, né? Você ouvir isso da parte de Deus, você ouvir Deus ministrar na sua vida que você está indo certo, que a gente vai sofrer dificuldade, mas que você está indo no caminho. Mas observa algumas coisas. Primeiro, eu vou falar aqui de 4 características do caráter de Davi, para você entender um pouquinho o que levou Deus a ministrar isso, a ponto de anos depois, Paulo lá pregando, lembra e cita, né, essa característica. Primeiro eu vou pedir que você abra aí, o pessoal que manteve a Bíblia aberta na fé, né? Primeiro Samuel 16:3, é só voltar um pouquinho. Você vai lembrar que diz assim, ó, convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Presta atenção numa coisa. Antes de Davi vencer Golias, antes de Davi batalhar, antes de Davi ser rei, houve uma promessa do alto para a vida dele. Mas Davi já era batalhador, Davi já era homem de guerra. Não, Davi era um garoto, né, que era um pastor de ovelhas. E aí Deus vira para Samuel e fala, Samuel, que era o profeta, né, Samuel, você vai ungir o novo rei de Israel. Irmãos, isso é poderoso demais, porque era tão forte essa ordem, que Samuel teve medo. Falei assim, mas Deus, espera aí, se eu fizer isso aí, Saul descobrir e vai matar. Não, você vai lá, chamar na casa de Jessé, e você vai fazer um culto lá, um sacrifício, né, junto com os filhos. Quando Samuel chegou lá, obviamente que Jessé já estava sabendo. Botou, né, preparou a mesa, preparou tudo, chamou os filhos. Eu imagino que ele deve ter mandado os filhos todos tomarem banho, botar uma roupinha bacana, né? Todo mundo arrumadinho, bonito. Mas e Davi? A Bíblia fala que Davi estava onde? Cuidando das ovelhas. Mas ele não era filho de Jessé? Ele não deveria ter sido chamado? Irmãos, até o pai dele, não, vou chamar todo mundo, mas deixa esse garoto para lá. Aí eu lembro quando Deus fala para Israel assim, ó, pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu não me esqueço de ti. E aí Samuel chega lá, e primeiro se dá de cara com Eliabe, mais velho, mais bonitão, parrudo. Aí o próprio Samuel se empolgou, esse é o cara, esse aí Deus fala para ele, ô meu filho, fica na sua aí, porque eu olho o que está dentro. Você vai ungir quem eu falar para você que vai ungir. E aí veio primeiro, veio segundo e nada, acabou os filhos. Mas aí Samuel, vem cá, mas tem um negócio errado. Cadê? Tem mais alguém? Porque Deus mandou vir aqui ungir um rei e está aqui. Aí, não, tem um garoto lá, né? Olha o que Samuel fala, chama. Nós não vamos sentar nesta mesa enquanto ele não vier. Irmãos, o que eu entendo com isso? Às vezes você vai passar situações na sua vida que você vai ter problema com o pai, com o chefe. Muita gente vai esquecer de você. Muita gente vai te ignorar. E eu pergunto a você, Davi, ele quando soube dos irmãos, ele embirrou?
Ah, que brincadeira, hein? Fizeram aí um almoço aí, um negócio, e eu nada, ninguém me chamou, meu pai não... Davi ficou emburrado. A Bíblia fala que Davi brigou com todo mundo. Não. Davi vem, e Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele vem, e Samuel unge ele como rei na frente dos seus irmãos. Pensou, você foi ungido rei na frente de todo mundo. E aí você vai ver a primeira característica de Davi, que ele foi humilde. Porque mesmo depois de ser ungido rei, logo em seguinte, o rei chama ele, ele vai lá, por ordem do pai dele, acorda cedo, vai lá e vai tocar a harpa para o rei. E lá se você vai ver isso aí, que quando Davi tocava a harpa, o espírito se afastava. Davi não chegou lá e falou assim, por que eu tenho que ir lá com o rei, se agora o rei sou eu? Se ungido sou eu. Ele podia ter falado isso, não é? Mas olha, aí primeiro você vê como é o coração de Deus. Porque a primeira coisa que ele fez, ele honrou a autoridade do rei presente. Servo de Deus quer desfrutar vitória, servo de Deus quer viver vida de bênção, tem que aprender a honrar os líderes. Tem que aprender a honrar as lideranças, não é só da igreja não, é honrar o seu patrão, é honrar o seu emprego, é honrar aquele que está lá. Você tem que ser o primeiro a testemunhar, você não pode falar, eu quero vitória de Deus, estou em todos os cultos, campanhas, mas só chega atrasado no trabalho. Faz o seu trabalho com zelo. Davi era pastor de ovelha, não era? Não foi ungido rei? No versículo que nós lemos, você deve ter percebido que quando Jessé manda ele lá, levar queijinho, ele antes de ir, ele foi lá no pastor, foi lá nas ovelhas, mas ele não era rei já estava ungido. Não, mas ele foi lá no pastor, é o seguinte, eu vou lá resolver um negócio, cuida aqui das minhas ovelhas, deixa elas direitinho, alimentadas, responsabilidade, né? Olha a humildade dele. Nós temos que aprender que nós temos que honrar as nossas lideranças. Esse é o segundo atributo. Honra. Se você honrar as suas lideranças, você vai ser feliz. Você vai ser abençoado. Deus vai honrar você. Segundo ponto, terceiro ponto, foi honrou o pai. Olha bem, no 17, o pai dele manda assim, Davi, você vai lá, levar pão, queijinho, bonitinho, para os seus irmãos que estão lá no campo de batalha, você ficou aí. Ele podia ter falado assim, não vou nada, eles estão lá batalhando, esqueceram de mim, me abandonaram aqui, e agora eu sou rei. Talvez se fosse algum de nós até faria isso, né? Se não, mas Davi, a palavra fala que Davi, ele fez conforme Jessé mandou. E ele não levantou tarde, ele não acordou tarde, não. Ele madrugou. Ele acordou bem cedo, resolveu tudo, colocou tudo no lugar. Ou seja, honrou, mesmo que mas o pai dele não me esqueceu. Ele não ficou deprimido, não. Ele não ficou emburrado, ele não ficou chateado por causa disso, não. Ele não ficou aborrecido. Ele foi, não, vou honrar meu pai. E aí você vê, né? Caráter de Deus, né? Humildade, líder, honrar os pais. Ele honrou Jessé. Ele, não, meu pai mandou, eu vou lá. Acordei cedo. Irmãos, seu chefe te mandar fazer alguma coisa, faz com carinho. Se seu pai te pedir para fazer alguma coisa, mas meu pai é enjoado, não sei o que, faz com carinho. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando de uma vitória de um local de trabalho, e como gostariam de ter um chefe, né, para acordar você cedinho e poder ir para o trabalho. Tem pessoas que estão orando há anos por falta de emprego, enquanto tem alguns que estão reclamando do chefe, né? Quantos gostariam de ter um pai presente que pudesse acordar você de manhã e mandar você levar um queijinho e um pão lá, né? Mas Davi foi lá, não, eu vou, meu pai, ele foi lá e ele honrou. E aí ele foi levar, acordou cedo, aí é o texto que nós lemos. Ele acordou cedo. O próprio irmão de Davi, do versículo 28, ficou aborrecido por ele. O que você está fazendo aqui? Ele podia ter falado assim, né? Vem cá, rapaz, você está falando assim comigo que eu fui ungido rei. Em nenhum momento da palavra, Davi usou
isto contra ninguém. Ele já era ungido rei, e isso foi uma promessa. Aí, abrindo uma lacuna sobre esse assunto, querido, Deus já tem uma vitória para a sua vida. Deus já tem uma unção para você. Você vai herdar o reino. Isso é a maior vitória que você pode ter. Perseverou, continuou na presença de Deus, já está proclamado para você, olha, eu tenho um reino para você. Só que Deus nunca disse para ele assim, Davi, eu vou te ungir aqui, mas para você ganhar o reino, você tem que vencer Golias. Não, Deus simplesmente ungiu. Mas, como Davi tinha o caráter de Deus, observa só, se ele não tivesse sido humilde, se ele não tivesse respeitado os líderes, se ele não tivesse honrado o pai dele, e se ele não tivesse zelado pelas responsabilidades dele, ele tinha ido lá no campo de batalha? Não. Talvez ele podia falar para o pai dele assim, não, pai, tem as ovelhas que eu estou cuidando, não dá para ir não. Ou, pai, eu não vou não, porque o senhor me descartou lá da janta lá. Ele podia ter falado um monte de coisa. Mas por ele ter ido naquele campo, foi que quando ele ouviu o que Golias estava afrontando. Detalhe, Golias estava virando e falou assim, eis que Davi, eu quero batalhar com você. Davi, eu quero te derrotar. Davi, você é meu problema. Golias fez isso? Não. Golias incitou o povo de Israel. Mas Davi entendeu que aquela luta também era dele, porque ele fazia parte. E aí você vê uma outra característica do crente, se compadece do próximo. O crente que tem experiência com Deus, ele está vendo que o irmão está passando uma batalha, vem cá, mas essa batalha não é minha, não interessa, eu vou batalhar com ele, eu vou colocar o joelho com ele, eu vou orar com ele, eu vou saber o que ele está precisando. Está precisando de alguma coisa? Eu vou junto. Está precisando de andar? Eu vou junto. Jesus foi o maior exemplo de lutar e de sofrer por uma coisa que não foi ele que fez. E graças a isso, eu e você hoje estamos aqui glorificando o nome dele, irmão. Glória a Deus por isso. Mas Davi, ele batalhou por uma batalha que ninguém chamou o nome dele. Não tinha nem a armadura do tamanho dele, irmão. Ele era pequeno. Saul foi tentar botar a armadura no menino, não coube. Dá até outra mensagem esse negócio da armadura. Mas o que Deus tem para falar para você e para mim é que quando nós usamos aquilo que Deus nos deu, que é o caráter dele, você também tem o caráter de Deus, querido. Você não precisa que Deus fale, não. Eu falei no começo assim, mas toda vez que você aceita Jesus na sua vida, você ganha a oportunidade de ter o caráter de Deus. Deus, ele dá a oportunidade de você como cristão para honrar seu pai e sua mãe, para honrar seus líderes, para ser zeloso com as coisas de Deus e com as suas coisas também, para ser honesto, para ser uma pessoa de exemplo, de conduta. Davi ele é um homem tão honrado que um dia ele quis fazer um culto de oferta ao Senhor, e uma pessoa falou assim para ele, não, eu vou doar aqui para você o terreno, você vai fazer oferta ao Senhor desse terreno. Davi falou assim, não, eu nunca vou oferecer a Deus aquilo que me custa, que não me custe nada. Eu nunca vou oferecer a Deus aquilo que me sobra. Eu nunca vou oferecer a Deus coisas que não fui eu que batalhei por elas. Olha que caráter, irmão, de honestidade, de hombridade. Aí você fala, isso é dom, meu filho, isso é exclusivo só de Davi, não. Você é chamado todos os dias para ter o caráter de Deus. Porque existe um Espírito Santo que habita em você. Quando você aceita o Senhor, existe um Espírito Santo que habita em você. Existe a justificação de Cristo na sua vida. Você tem o caráter. Paulo fala isso lá na frente, como diz, nós temos a mente de Cristo. Você tem a oportunidade de ter o caráter de Deus. E aí você olha que Davi acordou de manhã, cedinho, homem de madrugadas, a gente acordar cedo. A Bíblia é interessante, quando fala madrugada, a gente que é mais fraquinho, fala madrugada para mim é 6 horas, já é.
A madrugada na Bíblia era em torno de 3 a 4 horas da manhã. Para acordar esse horário é ruim, né? Ainda mais para levar um queijinho para um pessoal, né? Olha no versículo 28 como é que Eliabe reagiu, né? Poxa, eu vim aqui de manhã cedinho levar um pãozinho, um queijinho, tudo certo, e o meu irmão ainda me escurraça, né? E Davi saiu emburrado, né? Não quero mais saber desse povo. Não, Davi ficou, ligado no que estava acontecendo, ele perguntou o que estava acontecendo. Aí, aquela afronta, ele se pôs a par de tudo, ele estava, né? E aí você vê que compadecer do próximo, né? Olhar o que está acontecendo, olhar as necessidades, e aí você vê que por causa disso, olha a oportunidade que Deus dá para você, por causa de executar todos esses pequenos pontos que eu comentei aqui, Davi teve uma vitória tremenda sobre Golias. A vitória é tão famosa que você vai ver vários pontos da Bíblia citando, né, a vitória de Davi sobre Golias, né? Tem filme, tem desenho animado, né? O negócio é famoso, mas Davi só alcançou essa vitória porque ele executou tudo isso. Se em algum momento desses pontos aqui ele tivesse hesitado, ele não estaria lá. Então, às vezes, Deus te dá a oportunidade de pequenas coisas para que você tenha uma grande vitória lá na frente. Às vezes, Deus coloca na sua vida pequenas coisinhas, às vezes um chefe chato, às vezes um vizinho enjoado, às vezes um pai e mãe que você acha que não te compreende, né? Querido, são as oportunidades para você executar o seu caráter, para você ver uma grande vitória lá na frente, para você ver o gigante do desemprego tombar, para você ver o gigante das famílias desfeitas tombar, para você ver o gigante da enfermidade tombar. São pequenas coisas que vão ocorrer, né? São pequenas coisas que vão fazer o pessoal que tem um grupo formando hoje aí, né? Quantas coisinhas Deus não aconteceu e você vai ter uma grande vitória hoje. Vou se formar, que bênção, né? Maravilha, né? Mas quantas coisinhas ocorreram? Às vezes aquelas coisinhas assim, eu vou desistir, estou tão cansada, não vou lá hoje não, né? E aí você perseverou, não, eu vou, porque eu tenho o caráter de Deus, e Deus está te dando uma grande vitória hoje, amém, irmãs? Deus tem uma grande vitória para a sua vida, mas para que ela se cumpra, a promessa de salvação já tem, a promessa da unção, Deus já te ungiu, você está recebendo, mas as grandes vitórias na sua vida vão acontecer, se você for humilde, se você respeitar os líderes, se você honrar o seu pai e tua mãe, e se você zelar com responsabilidade por tudo nesta terra que Deus te confiou, pelo seu emprego, pelo seu estudo. Seu pai está pagando o seu estudo, jovem, honra, tira aquelas notas caprichadas para chegar para o seu pai, está aqui, 10, Por quê? Porque meu pai está ali na batalha, né, está honrando, né? É maravilhoso, irmãos, quando às vezes Deus nos coloca numa condição que Ele nos dá uma vitória, e que você muitas vezes não esperava aquilo acontecer, e aí você volta, e você, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Nada, eu só fiz o que o caráter de Deus na minha vida deveria fazer. Às vezes a gente acha que ser honesto, ou ser honrado, são grandes virtudes, não, é obrigação sua, querido, porque Deus, quando Ele te chama, Ele te dá o caráter, você tem que executar esse caráter. Não adianta você falar querer ser crente só de evento, só de negócio, e não paga suas contas direito. Chega só atrasado no trabalho, só tira a nota ruim na escola. Não é isso que Deus quer para a sua vida não, querido. Está acontecendo? Amém. Se coloca na brecha, põe de joelho, Senhor, eu quero o teu caráter na minha vida. Senhor, isso vai acontecer. Às vezes aquela vitória que você está esperando ainda não chegou, sabe por quê? Porque está faltando esses pedacinhos. Deus só vai te colocar na frente da vitória quando você fizer esses pequenos passos. Dá uma review na sua vida e pergunta, Senhor, vou usar o exemplo de Paulo lá em Coríntios 13, examine-se. Senhor, o que está faltando para a vitória? Deus vai falar com você, está faltando você se esforçar mais, está faltando você ser um empregado melhor, está faltando você, né,
ralar mais um pouquinho. Estou desempregado. Mas, Senhor, que horas eu acordei hoje? 10 horas da manhã, irmão, não pode não. Você está desempregado, você tem que acordar cedo e ralar. Né? Vai botar um currículo debaixo do braço, vai ligar para alguém. Ah, está difícil, então, vai vender alguma coisa, não sei. Irmão, não fica parado não, porque se achar que Deus vai te dar cola para passar em prova, ou Deus vai colocar seu currículo na frente dos outros, não vai não. Porque pode ser que tem gente orando pela mesma vaga que você. Então, colocar o dinheiro, o joelho no chão e falar, Senhor, vou fazer, vou acordar cedo, vou executar o caráter de Deus, né? Vou ser uma pessoa honrada. Deus vai ter um grande gigante vai cair. Pergunta para você mesmo assim, será que, o que falta para esse gigante que eu estou querendo que derrubar, falta cair? Amém? E assim, a palavra termina, para a gente fechar o assunto, lá no capítulo 17, diz assim, agora eu perdi o versículo, irmão, ora aí por mim. Acho que é no 41, né, que morreu. Me acha aí onde está que Golias tomba. Eu perdi. Ah, achei, está aqui, ó. Sucedeu, aqui, ó, no versículo 49. Achei, irmão, teve alguém que orou por mim, glória a Deus. 17:49, Davi colocou a mão no alforje, tomou uma pedra com a funda e atirou, e feriu Golias na testa, e a pedra encravou-lhe, e ele caiu com o rosto em terra. Irmãos, pensa bem, uma pedrinha desse tamanho, encravar na testa de um gigante, nem o crânio nosso hoje, você consegue, com a mão, encravar uma pedra em alguém. Tá? Isso humanamente não dá. Você pegar uma pedrinha lá num seixo de rio, que fosse maior um pouquinho, tacar na cabeça de alguém, não dá. Não tem força suficiente. Entendeu? Não tem força suficiente. Mas a Bíblia fala que Davi com uma funda. Irmão, alguém já viu no desenho a funda? O negócio você tem que... Ainda assim não tem tanta propulsão. E Davi pega aquilo e a pedra entra na testa do gigante adentro. Não tem como fazer isso só pelo natural. Tem que ter uma ação de Deus. Tem que ter uma ação de Deus. A pedra bateu na testa. Só para fechar, a vitória que vai vir, muitas vezes precisa derrubar coisas que estão na mente. Coisas que precisam ser tiradas daqui. Coisas que precisam ser derrubadas daqui. Muitas vezes é aquilo que está aqui, ó, que está precisando cair. Pensamentos, ideias, coisas que não estão no coração. Lembra, por que a Bíblia usa coração? Só para ser curiosidade, né? Porque os judeus achavam que os nossos sentimentos estavam no coração, sabia? Porque quando a gente não fica eufórico, o coração não bate mais, eles achavam que tudo que você tinha de emoção estava aqui. Mas trazendo para nós, coração está falando aqui de mente. Algumas coisas que estão na mente precisam cair. Algumas vitórias que Deus tem para a sua vida estão aqui, Falta de esperança, falta de fé, descrença, falta de amor ao próximo, essas coisas precisam cair. E aí não pensa que você vai resolver, não, porque é só só vem de cima. Não adianta você tentar resolver, não, que você não vai. Não adianta você tentar colocar a pedra na cabeça do gigante, que não vai. Porque nós precisamos de Deus, irmãos. Não tem como mais você fazer as coisas, não, vou resolver do meu jeito, não vai. Davi, quando ele vai para Golias, ele fala, eu vou em nome de Davi, foi isso que ele falou? Eu vou em nome do ungido de Israel. Foi em nome de quem? Em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Querido, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Confia no Senhor, coloca na mão dele, Senhor, tem um gigante para cair, tem um problema para cair, estou fazendo, estou indo, estou me esforçando, mas eu sozinho não vou resolver não. Senhor, vai lá, e o Senhor vai, irmão, o Senhor derruba tudo, o Senhor estremece tudo. Paulo e Silas na prisão começaram a orar, veio terremoto,
né? Tem coisa que vai cair. Eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai fazer na sua vida e muitos gigantes vão cair por você manter com o coração de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Meu jovem, é com você.